Bom dia, queridos, paz de Cristo a todos. É uma parafernália aqui que não acaba mais. Bom demais estar aqui com vocês nessa manhã. Estava em casa, irmãos, que quando chega essas ocasiões assim, a gente perde o sono. Mas pode ser também por causa de tudo que o pastor Ronaldo já falou aqui, negócio de idade, né? Eu digo, Jesus, estou dormindo menos. Mas quando se tem a responsabilidade de falar aqui na sede, e é uma honra, mas mexe com a gente, né? Mexe. E eu estava aqui a caminho da igreja, pensando sobre essa responsabilidade. E eu tenho certeza absoluta que essa casa aqui, como uma casa de oportunidades, hoje sou eu. E eu estou olhando para você, que amanhã vai estar aqui no meu lugar. Vai ter gente que ainda vai subir aqui para ministrar essa palavra, eu não tenho dúvida disso, né? Então fica aqui primeiramente a gratidão a Deus, porque Ele é o autor de todas as coisas. Eu tenho orado com a minha esposa e oramos lá em Campo Grande sempre dizendo, obrigado, Senhor, pelo tempo da oportunidade. Hoje é o tempo da oportunidade. Obrigado a Deus, obrigado ao pastor dessa igreja, pastor Silas Malafaia, que é alguém que, a exemplo do seu sogro, tem aberto espaço para que nós possamos trabalhar, para que as pessoas possam crescer, né? Graças a Deus por isso, pela vida do seu filho, pastor Silas, pastor Odilton. Obrigado, pastor Ronaldo, que me fez aqui essa convocação para que eu pudesse estar aqui com vocês nessa manhã, para que nós possamos falar um pouquinho dentro da lição de número 4, que fala sobre homilética. O Ronaldo já falou, não é de comer. Isso aí já facilita um pouco mais o teu raciocínio. Quero agradecer aí o pessoal lá da mídia que está me dando um apoio. Colocaram aí alguns slides para nos ajudar a poder falar um pouco sobre esse assunto. Às vezes, eu tenho uma filha de 84 anos, que está aqui comigo hoje, e de vez em quando nós conversamos sobre escola dominical, e ela diz assim, estava muito técnico, eu gosto mesmo é de Bíblia. E eu entendo o que ela está dizendo. Eu entendo o que ela está dizendo. Ela está dizendo o seguinte, eu gosto da Bíblia, aquela palavra que desde sempre, para a cultura da ADVEC, e eu já estou falando sobre homilética, é uma palavra que é aplicada à nossa vida. Ela é tirada de um contexto histórico, social, e é aplicada à nossa vida no momento presente. Mas nesse trimestre nós estamos falando um pouco sobre as doutrinas, a base doutrinária que nos leva nesse tempo, nesse modelo de vida que nós escolhemos, que é o Evangelho. Né? Às vezes o pastor Silas diz isso aqui, nós repetimos isso, nós não temos uma religião, nós temos um modelo de vida de Cristo. E que quando Paulo vai escrevendo as suas cartas, Pedro vai escrevendo as suas epístolas, os evangelhos, aquilo que Jesus nos deixou, fica aqui um compêndio de algumas regras para que nós possamos viver dentro desse tempo. Então, quando nós olhamos para esse modo de vida, nós vamos identificar alguns comportamentos que nós vamos chamar de doutrinas. E dentro dessas doutrinas está também a homilética, e nós hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu quero que você tenha paciência comigo, porque quando nós falamos sobre família, quando nós falamos sobre reis de Israel, quando nós falamos sobre os evangelhos, nós podemos trazer uma aula quase que 100% aplicativa. Mas, esse trimestre, nós temos algumas lições que são mais técnicas. É por causa disso que eu acabei gerando mais slides do que normalmente eu gero. Mas é justamente para ficar com você, na intenção de que possa te ajudar de alguma forma. Para onde que é? Pronto. O texto bíblico básico você já viu, está em Romanos. Para onde eu aponto? Pronto. Os objetivos estão aí na lição, é você
entender o significado do termo homilética, nós compreendermos as implicações de se proclamar a palavra de Deus e conhecer fontes que podem ser utilizadas pelo pregador, tendo em mente a confecção de um sermão, ou até mesmo de uma aula. Eu estou apanhando um pouquinho. Tá, o termo homilética, gente, olha aí, tem suas raízes etimológicas em 3 palavras da cultura grega, porque nós vimos aqui na nossa lição que o primeiro objetivo é entender o significado da palavra homilética, né? Então, ele tem raízes etimológicas em 3 palavras da cultura grega. Homilos, que significa multidão, turma, assembleia do povo. Homilia, que significa associação ou companhia. E homiléu, que significa falar ou conversar. Então, é conversar numa assembleia, conversar com um grupo de pessoas, conversar estando junto com outras pessoas. Então, basicamente, é isso a homilética. E se nós trouxermos para a nossa realidade, a homilética é a arte de preparar e entregar mensagens bíblicas. É aquilo que todo pregador vai fazer para poder expor a inspiração, aquilo que Deus traz ao seu coração. Hoje à noite, pastor Elson de Assis, ele vai estar trazendo uma palavra aqui na igreja. Então, em algum momento, ele tem orado, ele tem lido, ele tem se preparado e ele tem dividido na sua cabeça, porque ele não é uma pessoa de pregar com esboço, ele já tem dividido na sua cabeça como é que ele vai entregar, como é que ele vai passar para você que virá aqui à noite, a mensagem que está no coração dele, que ele entende que Deus quer que a igreja receba aqui nessa noite. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer que a pregação é a tarefa primordial da igreja e, por conseguinte, do ministro da igreja. Tudo mais é subsidiário a isso. Não tem nada mais importante do que a pregação. Um médico galês, que no final da sua trajetória, por quase 25 anos, foi o pastor sênior da abadia de Westminster, lá no Reino Unido, ele vai dizer que a pregação é o centro de tudo, a palavra. Graças a Deus pela ABVEC, porque você sabe que nós não somos uma igreja de movimento, nós não somos uma igreja que damos prioridade a rigorosamente nada em detrimento da palavra. A palavra sempre está no centro de qualquer atividade da ABVEC. Tem que ser assim, porque é a palavra que alimenta, a palavra que nos dá força, a palavra que nos instrui, a palavra que nos dá graça, a palavra que aponta o caminho. Tem gente que saiu de casa desesperado com uma situação que precisa resolver, e na instrução da palavra o Espírito orienta com relação àquilo que você vai fazer. Lógico que nós amamos o louvor, nós amamos tudo aquilo que tem dentro da nossa prática de culto, dentro aqui do nosso ritual de culto. Nós amamos tudo aquilo que nós fazemos e nos dedicamos e fazemos com muito amor. Mas o principal é a palavra. Eu errei aqui? Errei. Pronto, obrigado aí a turma da mídia que está me ajudando. Já o Dr. John MacArthur Jr., ele vai dizer que é um meio prescrito por Deus para salvar, santificar e fortalecer a sua igreja. A pregação fiel da palavra é o elemento mais importante do ministério pastoral. A pregação fiel da palavra. Palavra nós não adaptamos. Nós não trazemos a palavra e moldamos aquilo que eu quero falar. A palavra é que vai me dizer como eu tenho que me portar para entregá-la. Nós não manipulamos a palavra. Nós não atualizamos a palavra é atual. Nós aplicamos a palavra com a veracidade com a qual ela foi escrita. Nós não adaptamos a palavra para agradar um grupo de pessoas. Nós é que temos que entender aquilo que a palavra está nos falando, o que a palavra está nos tratando.
Então, a fidelidade à palavra é fundamental para que nós possamos ter vida e ter saúde. Deixa eu trazer para você aqui um paralelo para que você possa entender isso. A palavra, ela pode ser manipulada por uma pessoa que tem uma boa oratória. E pode até parecer que é bom, mas não é. Talvez eu e você tenhamos nos acostumado a comer a carne de porco jogando um limãozinho por cima. Alguém falou glória. Bom, né? Mas nós estamos mais para o café do que para o almoço. Mas alguém já disse glória. Né? Você também não sabe a hora que ele acordou, está dando palpite por quê? Vamos lá. A gente joga o limão porque fica saboroso. Mas alguém já disse que, na verdade, é que muitas das vezes, quando ela começa a ficar estragada, o olfato humano pode ser enganado. Mas se você jogar o limão e ela começar a efervescer, ela pode estar cheirosa e pode estar saborosa, mas já está estragada. Então tem gente que parece que pega a palavra e coloca de uma forma tão boa que parece até que vai alimentar. Cuidado. A palavra tem que ser pregada com fidelidade. Com fidelidade. Sabe? E aqui uma dica para pregadores e professores: nós não pregamos uma palavra para poder voltar. Nós pregamos uma palavra porque temos um compromisso com aquele que um dia nós vamos ter que prestar conta. Se voltar, amém. Se não voltar, o dono do rebanho é que sabe. A homilética nasceu entre os gregos com o nome de retórica, que era fazer uma oratória numa assembleia. Depois foi adaptada no mundo romano, recebendo o nome de oratória, e finalmente para o mundo religioso cristão com o nome de homilética. Então você já vai entender aí. Eu estou apanhando para dedéu desse troço aqui. Pronto, enquanto a retórica e a oratória, elas tornam-se sinônimos para identificar o discurso, e aí a gente está falando de profano, porque é algo que é feito a nível secular, e não a nível religioso, né? A homilética identifica o discurso sacro, religioso. A partir do século IV, pregadores cristãos começaram a incorporar no seu modo de pregar tanto a retórica grega como a oratória romana. Pode passar aí, moçada. Espera aí que eu acho que eu estou fazendo besteira. Preparo do pregador. Pronto, olha aí. Paulo, o que ele vai dizer em Atos 22, 3? Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, e nesta cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído, conforme a verdade da lei dos nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. O que Paulo está dizendo? Durante quase 5 anos, eu recebi toda a tradição oral, toda a lei, diretamente de Gamaliel, que se não foi o maior rabino do seu tempo, foi um dos maiores rabinos do seu tempo. Então, Paulo está dizendo que não dá para dissociar pregar, exercer o ministério de uma boa formação. Às vezes as pessoas entendem muito mal esse tipo de coisa, porque experimentam uma vida secular e parece que as coisas não estão dando certo. Como foram criados na igreja e têm um relativo domínio da palavra, um relativo domínio de oratória, entendem que então é mais fácil viver do evangelho dentro da igreja, ainda que você seja chamado por Deus, como Paulo foi chamado. Quem foi que te disse que você não tem que se preparar? Nós vamos tratar sobre isso aqui hoje. Nós vamos falar sobre essa verdade. Nós estamos vivendo um tempo em que a inteligência artificial é uma realidade, em que a ciência está avançando numa velocidade que nós não conseguimos acompanhar. E nós não podemos ser alienados, porque a Bíblia, por mais veloz que seja a ciência, quando a ciência chegar, a Bíblia já está. Então, eu e você temos que estar preparados para esse tempo. E Paulo vai dizer, eu fui instruído, está ele aí. Pastor, esse aí é Paulo?
Eu acho que não, irmãos, não tem foto de Paulo. Mas por que o senhor colocou esse aí? Eu vou explicar para você, e como esse público aqui é um público inteligente, eu sei que você vai entender. Porque a aula é minha. Eu coloco quem eu quero. Você não tem nada com isso. Entendeu? Quando você for dar aula, você bota quem você quiser. Esse aqui é o meu Paulo. Vamos lá, passa aí, ó. Caráter, gente, é o ponto 1 da nossa lição. E olha, caráter é aquilo que somos quando as luzes se apagam. Você gosta de rede social, não gosta? Todo mundo aqui usa uma rede social. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não somos aquilo que postamos no Face. Nós somos aquilo que mandamos no Zap. E depois ainda pedimos, apaga, porque se alguém pegar pode dar ruim. Caráter é aquilo que somos, quando as luzes se apagam. O Epicuro, que foi um filósofo do século III a.C., ele vai dizer que caráter é aquilo que você é, quando ninguém está olhando. Às vezes nós achamos que nós estamos livres de qualquer tipo de julgamento. Não é assim. Sobretudo em tempo de redes sociais. Não é assim. Eu acho que eu compartilhei com os irmãos aqui numa mensagem uma passagem que me foi passada por um pastor que é conhecido de muitos aqui da nossa igreja, pastor Eliseu Ignes, que é lá de Santa Cruz da Serra. Ele recebeu um pastor de São Paulo na sua igreja. Então ele me contou esse testemunho contado por quem vivenciou o caso. Esse pastor trabalhava com vendas. E um dia ele sai de São Paulo e vai para Rio Grande do Norte fazer uma venda no litoral. Desce no Rio Grande do Norte, aluga um carro, pega o litoral e vai embora. Só tem areia. E tem um restaurante qualquer lá parado, que ele, lá perto da praia, que ele para no meio do nada, ele pede o cardápio, a pessoa atrás, e ele vê que entre as bebidas tem caipirinha. Ele falou, caramba, nascido e criado na igreja, nunca experimentei esse troço. Quer saber? Irmão, faz uma caipirinha para mim. Aí o cara fez, trouxe, ele provou 1, 2 vezes, largou o copo, deixou lá, pediu a comida, pediu um refrigerante, pediu um café, pediu a conta, a nota. Quando ele olhou na nota, ele falou, amigão, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não bebi a caipirinha, não é por nada não, é porque eu não conhecia, eu não gostei muito não, mas tá boa, você pode cobrar. E aí o garçom falou para ele, mas aqui nós não cobramos caipirinha de pastores. Aí ele tomou um choque, como assim não cobra caipirinha de pastor? Ele falou, amigo, eu sou nordestino, e nordestino que tem DNA, tem parente em São Paulo. Há 1 mês atrás eu tirei férias em São Paulo, e os meus parentes são da sua igreja. Eu vi o senhor pregando. Às vezes nós pensamos que estamos passando batido, e nós não estamos. Cuidado. Sabe o que o pastor Silas costuma dizer? Você que aspira ao altar, você que deseja ser um pregador da palavra, um mestre da palavra, que nós somos como um copo de cristal. Depois que racha, não dá emenda. Cuide bem do seu nome, cuide bem da sua vida, cuide bem do seu caráter. Eu não sei se sou eu que estou passando, se é a garotada que está passando. Olha, seja você mesmo, receba a influência, mas apure a sua essência, busque sua própria identidade. Crie o seu estilo, ainda que seja a partir de algum tipo de influência. O ser humano ele vive de imitação. Todos nós recebemos. Nós temos músicos aqui na igreja. Se você chegar para os grandes músicos que tocam nesse altar, todos eles tiveram uma inspiração que vieram provavelmente do mundo secular. Quem canta tem uma inspiração que provavelmente canta no mundo secular. Não há nada de errado se você se inspira ou você pega uma mensagem de uma pessoa que você vê no altar e que você admira. O que eu tenho de mensagens que já preguei do meu jeito, adaptando, do pastor Silas, cadê o Dilton, que não está aqui, já falei para ele, eu falei, Dilton, dia desse eu preguei a tua mensagem, ele falou, grandes coisas, de vez em quando também eu prego as tuas. É lógico, porque a gente está falando de revelação. Você sabe onde é que está o problema, irmãos? Quando eu me aproprio de forma indevida daquilo que eu sei que não é meu. Eu cito, é do pastor. Eu, quando coloco a citação aqui, eu não coloco o meu nome, eu digo quem é que está citando, porque essa identidade é uma questão de honestidade. Então, por exemplo, quando o pastor Silas pregava série de mensagens sobre lições da vida
de Gideão, de Josué e vai por aí afora, eu ainda dirigia a Rua Tiboim, que depois foi ali para a Rua Cuba, eu anunciava na igreja. O pastor dizia, olha, no mês de agosto eu vou pregar 3 quintas-feiras. Eu anunciava para eles, em setembro eu vou pregar 4 domingos, o que ele vai pregar 3 quintas-feiras. Eu vou adaptar, vou misturar, vou fazer aqui um mexido, é dele, não é meu. Mas eu não vou desprezar a revelação. Eu vou compartilhar com vocês, porque eu sei que eu vou ser abençoado. Agora, a partir disso, crie a sua própria identidade. Tenha o seu próprio jeito de ser. Faça do jeito que Deus te chamou para fazer. Escute, como nós já estamos ficando, como disse o pastor Ronaldo, antigos aqui na igreja, é comum, quando um jovem pastor vai pregar pela primeira vez aqui na sede, liga para o pastor Odilton, liga para mim, pô, o pastor me chamou, me pediu para pregar 2 coisas, e eu aprendi isso também com o pastor Odilton. A primeira delas, pregue aquilo que você tem domínio. Porque se você tentar pregar alguma coisa nova, você pode se enrolar. E, afinal de contas, se é a tua primeira vez aqui na sede, tudo é novo. Tu nunca pregou aqui? Então, prega aquela mensagem que tu já pregou 54 vezes. Porque tu tem domínio. Se você tiver domínio sobre a mensagem, uma coisa a menos para você se preocupar. Segundo, ponha na tua cabeça. Se o pastor quisesse uma voz de trovão, chamava o Elson. Se quisesse alguém para trazer a mensagem de uma forma mais engraçada, chamava o pastor Cláudio Duarte. Se quisesse alguém para correr, pastor Eliel. Se ele te chamou, é porque ele quer que você pregue. Seja você. Não suba aqui para ser a imagem de alguém, porque você será a pior imitação do original. Então, seja a melhor versão de você mesmo. Crie uma identidade. Pregue aquilo que Deus está te mandando pregar. Não tem problema nenhum você ter livros de mensagens. Todo mundo que prega começa dessa forma. Nós recebemos uma influência até você criar o seu domínio sobre aquilo que você quer. Segunda coisa, passa por sensibilidade e discernimento. E aí dá trabalho, gente. Porque revelação, discernimento, Deus reservou para quem ama a palavra. Ou seja, para quem gasta mais tempo com a palavra do que com rede social. Para quem se debruça sobre a palavra, para quem lê mais. Não adianta você abrir a Bíblia, ver se tem alguma coisa, não achou, e depois volta para as redes sociais, martele, fique em cima, pense, mude, pegue um outro livro de apoio, mude a versão da Bíblia, leia o comentário de rodapé, tudo isso vai te ajudar, mas é necessário que você se debruce sobre a palavra, afinal de contas, é sobre isso que você deseja falar, é sobre esse assunto que você deseja discursar. Então, você precisa de conhecimento. Leia, buscando discernimento, revelação, que vão alimentar, fortalecer e esclarecer o seu ouvinte. Preste atenção, queridos. Nós gostamos, às vezes, de nos chamar de ministros do Evangelho. Ah, eu sou ministro do Evangelho. É um nome bacana, é um nome imponente. Mas quando você busca etimologicamente a base da palavra, você vai descobrir que entre as funções do ministro, ministrar é servir, servir. Então, quando o pastor Ronaldo diz assim, cara, dá a lição de número 4 lá na sede, mentalmente eu digo o seguinte, domingo de manhã eu vou botar aquela roupa preta, camisa branca, gravata borboleta, toalha no braço, eu sou o garçom que te serve. Eu estou aqui para servir você. Essa semana eu estudei essa lição por tua causa. Eu cheguei mais cedo por tua causa. Eu preparei tudo por tua causa. Eu vim aqui para servir você. Eu não vim aqui para ser servido. Então, quem sobe no altar vem para servir. Que tipo de serviço você quer servir? Que tipo de prato? Qual é o teu restaurante? Cheio de moscas, de mesa suja, mesa entulhada daqueles clientes que já saíram, uma comida fria,
aquilo que a pessoa pede no cardápio não tem para dar, teu restaurante pode ser simples, mas se ele for limpo, não vai dar conta. Se a comida for quente, for fresquinha, for feita, bem temperada, você não vai dar conta do teu trabalho. Então, faça o melhor que você pode, busque. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não entre na tentação desse tempo de inteligência artificial. Pastor, eu queria lhe dizer que eu descobri no chat GPT, não sei o que lá, que misturado com Canva, o senhor diz assim, olha, eu quero para adultos, adolescentes, ele me dá 5 mensagens, só que não tem vida. Sabe o que é isso? Eu vou te explicar. Só os antigos, como o pastor Fernando Bessler, até porque, cadê você, Fernando? Está onde? Ah, está dando aula. Então, sobrou para você, Ronaldo. Só eu e Ronaldo saberemos disso, o Dilton também. Sabe o que é a mensagem do chat GPT? Mandiopan. Ninguém riu, vou te dizer, porque você não sabe o que é isso. Na minha infância, Dona Helena comprava umas gelatinazinhas pequenininha, que jogava na panela com óleo, e ela crescia, ficava muito maior do que uma pipoca. Pastor, que gosto tinha? O gosto que ela queria. Quando ela queria que fosse doce, ela botava canela e açúcar. Quando ela queria que fosse salgada, ela jogava sal. Porque o mandiopan em si não tinha gosto de nada. Nada supera a revelação. Não importa o que um chat GPT possa fazer, 2 joelhos no chão e passando os olhos na palavra, buscando informação, vai ficar muito melhor do que inteligência artificial. Bendito seja o nome do Senhor. Opa, eu joguei para trás. Obrigado aí, moçada. Tem uma boa comunicação, gente. Comunicação, você já sabe. Comunicação não é aquilo que nós falamos, mas é aquilo que os nossos ouvintes entendem. Então, transmita a mensagem de forma clara, transparente, seja objetivo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por mais complexidade que a Bíblia tenha, ela também é simples. Ela pode ser transmitida de uma forma simples. Tem vezes que eu não condeno quem faça, porque é tão bom, né? Eu até citei algumas palavras aqui no início do original, não tem nada de errado. O problema é que, como a aula é conceitual, essa aula de hoje não é uma aula devocional, ela é uma aula conceitual, então eu preciso conceituar algumas coisas. Então, cabe algumas expressões que normalmente elas não são usadas no nosso dia a dia. Agora, é muito importante que você tenha a sensibilidade de entender que aquilo que você vai usar como ferramenta, como uma linguagem, para poder transmitir a palavra, seja para a edificação do povo. Porque a palavra é o centro de tudo, e o alvo principal é o povo, não é você. Lembre-se, você é o garçom. O garçom nem o dono do restaurante é. Ele é só o garçom. Ele só serve. Então, é o povo que tem que sair bem alimentado. É a palavra que tem que ser honrada. Então, transmita de uma forma que seja para edificação do povo, que me ouvem, porque eu estou aqui a teu serviço. Então, a homilética, ela vai me ensinar que eu preciso ter ética na transmissão dessa palavra. Pode passar aí, moçada. A Bíblia diz que são malditos todos aqueles que fazem a obra do Senhor de forma relaxada. Quem almeja ser um propagador da palavra deve fazê-lo com conhecimento. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não sou eu. E isso também não é uma desorganização. Isso é uma forma de trabalho que é muito peculiar de cada um de nós. Cada um trabalha de um jeito. E por mais que você venha armazenando informações sobre aquilo que você pretende pregar ou sobre aquilo que você pretende ensinar, é normal. Na véspera da aula, você tire tempo para você se dedicar àquilo que você está fazendo. Então, queridos, isso aqui custa. Você, muitas das vezes, pegar um sábado de sol, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você senta cedo diante de um computador, coloca Bíblias, livros de apoio e lê para tirar uma frase, para tirar um conceito. Você lembra que alguém falou e tu começa a buscar, quem foi que disse? E tu busca. Aí depois que você escreve tudo, compara com a lição,
Aí você diz assim, caramba, não é nada disso. Aí tu vai lá e apaga tudo, levanta, toma um refrigerante, bebe alguma coisa, volta, senta e começa do zero. Isso é a vida de quem quer pregar a palavra, de quem quer ensinar a palavra. E não sou eu, boa parte dos professores dessa igreja, boa parte, vai terminar de revisar a sua aula 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, algumas vezes, nós levantamos da cadeira para tomar um banho e ir direto para a igreja, porque mudou tudo, porque pegou uma outra linha. Não é uma questão de organização ou não, é a forma de trabalho de cada um. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que dá trabalho. Que dá trabalho. Você que é pai e é mãe, você pode atestar o que eu estou dizendo aqui agora. Filho é bom, mas dá trabalho. Pregar a palavra, ensinar a palavra, é um privilégio, mas dá trabalho. Dá trabalho. Cuidado, porque nós vivemos um tempo em que as ofertas nas redes sociais, elas estão caindo no nosso colo. Não perca tempo para fazer a sua apresentação. Em menos de meia hora você é tentado a fazer o que leva tempo para ser feito de forma rápida, para ganhar tempo para as suas coisas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, palavra, aula, não é miojo, 3 minutos, é costela no bafo, 24 horas, ali, ó. Não é assim, não é assim. Cuidado com o alimento que você está dando para o povo, para aquelas pessoas que te ouvem. Passa aí, moçada. É o segundo ponto da lição, fala sobre pregação bíblica. Pode passar, por favor, que eu estou apanhando aqui desse passador. A exposição da palavra, gente, envolve a cuidadosa retirada do princípio bíblico do seu ambiente original e a aplicação do mesmo às necessidades e desafios de seus ouvintes no mundo atual. E é necessário que, além de conhecimento da palavra, tenhamos conhecimento do pano de fundo histórico para que possamos fazer essa transformação de forma lúdica e temporal. A isso nós chamamos a aplicação da mensagem. É quando eu tenho um conhecimento do contexto geográfico, histórico, político, do que eu vou explanar. E eu pego isso como um pano de fundo, eu sou fiel àquilo que eu estou falando, e à medida em que eu falo, eu venho trazendo aplicações para a igreja. Por exemplo, alguns pregadores, e eu também faço isso, pelo Antigo Testamento, palavras de bênção que Deus colocou sobre o povo de Israel, e com a devida ressalva nós informamos para a igreja que nós vamos aplicar na vida da igreja, porque a igreja hoje cumpre a função para a qual Israel foi trazida à existência. Quando Deus tira Abraão da sua casa, ele promete a ele um filho e uma grande descendência. Para que essa grande descendência? Para que ela trouxesse o Messias ao mundo e para que dessa descendência viessem os propagadores da palavra do Messias. Mas João vai dizer que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos, portadores dessa palavra, que Israel deveria ser o propagador e não quis. Então, com todas essas ressalvas, eu posso pegar uma bênção que está sobre Israel e tentar contextualizar para a vida da igreja. Todavia, entendendo que tem coisas que Deus prometeu a Israel como nação terrena, que vai acontecer com Israel como nação terrena, e não conosco. E nós precisamos entender isso. E isso é a aplicação da palavra. Aquilo que eu posso pegar dentro do texto e trazer para a minha realidade. Por exemplo, porque José no Egito ele era chamado de Zefanate Paneia e Kiko. Isso não muda em nada para mim. Agora, quando eu digo mudaram o nome dele, mas não mudaram a essência. Quando a mulher de Potifar tenta se deitar com ele, ele se afasta e diz: por que eu faria tamanho mal contra o meu Deus? Ele estava longe de casa, ele estava longe da sua família, mas ele não estava longe do seu Deus.
O exílio, a escravidão, não mudou o seu caráter, mudaram o nome, mudaram a língua, mudaram os trajes, mudaram tudo, mas o caráter, a essência permaneceu. Isso é a aplicação da palavra. Isso é a aplicação da palavra de uma forma mais lúdica. Pode passar aí, moçada. Pregador do Evangelho precisa ser uma pessoa lúcida e consciente do momento político-social que a sua nação está passando. O púlpito não é lugar para alienado, gente. Sobretudo para você que é da DEVEC. Se tem uma igreja que tem um pastor, o que se opõe à ideologia de esquerda, à ideologia progressista, globalista, ateísta, destrutiva da família, do matrimônio, da figura do homem, não é a direita, é a igreja e a família conservadora que defendem os preceitos da palavra de Deus. Então, eu e você, nós somos o inimigo a ser vencido nesse tempo na nossa sociedade. Eu e você. É importante que você se contextualize, que você entenda por que você está votando, em quem você está votando, qual é o teu papel social. Estava agora ali na mesa, tomando um café, com o pastor Odilton, com o pastor Alexandre Esquerdo, e falando como é chato esse tempo. Eu não posso nem replicar algumas coisas que nós falamos na mesa, porque esse negócio está na internet e fica chato. Os nossos apelidos, a forma como nós tratávamos os nossos colegas, da forma mais natural do mundo. Esses colegas que a gente esculhambava quando a gente era moleque e que cresceram conosco e que hoje são nossos amigos, congregam conosco, trabalham conosco, nunca perdemos a amizade. Bullying é uma palavra moderna. No nosso tempo, a gente resolvia tudo na rua, na pedra, no pau, os mais fracos, os mais fortes no braço, no muque. Estava tudo resolvido. O psicólogo estava ali na rua mesmo. Era na rua que a gente batia, apanhava, chorava, entrava em casa e estava tudo curado. Eu não me lembro da palavra psicologia no meu tempo de infância. Não, a gente precisava de pediatra. Pediatra ou clínico geral. É isso. Esse negócio é coisa desse tempo, por causa dessa maluquice que a gente está vivendo. Então, a igreja, ela precisa estar contextualizada. Você tem direitos. Como é que ela na escola do seu filho, dia das mães é dia da cuidadora, dia dos pais é dia do cuidador, se levante. Não, senhor. É dia dos pais, é dia das mães. Não, meu filho não participa disso. Eu estou amparado pela Constituição. Que tipo de linha de ensino tem esse colégio? Então, a gente precisa aprender a exercer direitos. Você não pode ser alienado. Sim, pastor, é que eu não suporto política. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu odeio brócolis, mas como? Quase todo dia. Tem coisa que você come que você não gosta. Pergunte para o pastor Ronaldo se ele gosta de tomar losartana ou outro bagulho que ele falou que ele toma. Mas toma. Por quê? Porque se não tomar, morre. Então você pode não gostar de política. Agora, pior do que não gostar de política é ser morto, atropelado, ter os seus direitos jogados na lata do lixo, porque você não abriu a sua mente. Escute, nessas viagens que Deus me permitiu fazer, levando grupos para Israel, para o Egito, para a Europa e para outras partes do mundo. Um dia eu faço uma escala em Milão, e nós ficamos em Milão por 4 ou 5 horas, dentro do aeroporto, para pegar um avião para qualquer outra parte do mundo, que eu não me lembro qual era. E veio uma senhora muito simples, chegou para mim e disse assim, eu queria fazer troca de dinheiro. Eu falei, a senhora vai trocar? Que dinheiro que a senhora quer trocar? Ela falou, eu tenho dólar e eu quero trocar pelo dinheiro aqui de Milão para eu fazer um lanche. Aí eu falei, mas a senhora não comeu no avião? Nós saímos à noite, serviram jantar, café da manhã. Aí ela virou para mim e disse, não, senhor, eu vim com meu dinheiro contadinho. Querida, está tudo incluído no valor da passagem. É que o desconhecimento, a ignorância, cobra caro. Cobra caro. Não seja alienado. Pode passar, moçada. Olha o que Billy Graham vai dizer. A Bíblia é o livro de todos os povos e de todas as épocas. No entanto, seu ministrante precisa estar atualizado quanto aos acontecimentos políticos, religiosos, econômicos e sociais do seu país e do mundo. Quem está falando isso foi o maior evangelista de todos os tempos aqui, ou melhor, da nossa época, de todos os tempos não. O maior evangelista do nosso tempo.
Você não pode ser alienado. Você tem que se contextualizar. Ah, tá bom, você não vai pregar, talvez em 100 países, como o Billy Graham pregou, mas isso não é desculpa para você ser alienado. Se informe. Não basta conhecer Bíblia. Conheça o contexto social onde você está inserido. Pode passar aí, moçada. O foco é a centralidade da pregação que deve ser a palavra de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. As nossas experiências, elas são janelas da mensagem. Alguns casos que você vê como uma parábola são janelas para a nossa palavra, para a nossa mensagem. Quando você conta um caso mais engraçado, uma piada, é janela dentro da nossa mensagem. Janelas não sustentam casas. O que sustenta a casa são os alicerces, paredes. Então, nada substitui a palavra. Não pregue sobre a sua vida, até testemunhe, não há nada de errado. Mas mostre o poder da palavra na sua vida. Comece com a tua história, termine com a palavra. Porque o que salva não é o teu testemunho, é a palavra que te resgatou, é a palavra que te transformou. O que pode mudar a vida do homem é a palavra. Então o foco é a palavra. É a palavra. Não adianta. Ah, não, fui numa vigília e o movimento estava tão... Foi um troço tremendo. Palavra, eu quero saber da palavra. Como é palavra? Palavra, o que teve de palavra? De base, de alimento. Não é só movimento, só correr, só pular, só gritar, só profetizar. São janelas. A palavra é que alimenta a nossa alma. Pode passar aí, moçada. Pode passar. A prática homilética, a interpretação da palavra, discernimento, inspiração da mesma, são apenas um ponto de partida. Fidelidade à palavra, estrutura do sermão, divisão desse sermão, fontes de pesquisas e a palavra certa para o momento. Mais importante que a revelação que Deus te deu é o tempo que o dirigente do trabalho te dá para pregar. E nós vivemos um tempo onde menos é mais. Não, eu tenho uma revelação, mas eu preciso de pelo menos 1 hora para pregar. Tu vai entregar a tua revelação em meia hora. Enxuga. Não, é que a revelação é longa, então tu não vai entregar aqui, filho. Porque mais importante do que a tua revelação é a liturgia da onde você está. Respeite. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Respeite o ambiente. Respeite. Eu estava lendo, então, em 6 meses atrás, uma matéria muito interessante sobre cognição. E está dizendo que, por causa do uso contínuo de redes sociais, sobretudo quem tem conta em negócio de TikTok, que fica passando o dedo para cima, rapidez, essa geração, ela está cada vez mais menos focada naquilo que se fala. Então, esse estudo dizia que o máximo de tempo que você consegue prender a atenção do seu ouvinte é 28 minutos. Ah, vou te dar 50 minutos para eu... Tu tem 1 hora para pregar, enxuga. Faz igual o pastor Miguel Ângelo, que você dá para ele 50 minutos, ele prega 25 e faz 25 minutos de apelo, tranquilo, trabalhando em cima daquilo que foi falado. Porque não adianta você jogar muita coisa. Há um tempo atrás, estávamos no Nordeste, e aí a turma que já viajou para lá, pastor Odilton sabe disso, e Ronaldo, levaram a gente num restaurante chamado Mangai. Tem mais de 100 pratos. Você não sabe o que come, tu fica mais tempo passeando e olhando do que propriamente pegando. Não adianta, você pode pagar o preço que for, você não vai comer 100 pratos diferentes. Você vai escolher de forma seletiva, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e acabou, pronto. Então não adianta você trazer uma multidão de informação se o teu público só tem capacidade de reter um pouco. Lógico, irmãos, eu vou repetir aqui. Esse trimestre, nós temos aulas conceituais. Por causa disso, eu estou escrevendo um pouco mais, porque é algo que vai ficar aqui na igreja, e você vai poder pegar lá com a turma da comunicação, ou vai acessar
lá no site da igreja. Pode passar, queridos. Eu peguei isso aqui com o Ivan. Ele esteve, o Ivan Lessa, professor na Praça Marco Aurélio, esteve lá na igreja que eu estou dirigindo, estou como dirigente lá em Campo Grande, e ele falou lá para os adolescentes e jovens sobre didática e a confecção de slides, e ele colocou uma imagem muito parecida com essa. Ele colocou um martelo e um serrote, e ele fez a seguinte proposição: se você tem, por exemplo, uma obra em madeira para você fazer, você precisa serrar a tábua, precisa serrar ripas, você vai usar o quê? Um martelo ou um serrote? Lógico, um serrote. Mas se você tem um prego para fixar em uma parede, o serrote não vai valer de rigorosamente nada. Você vai precisar de um martelo. O que ele estava querendo colocar na cabeça daquela garotada? Que você precisa da ferramenta certa para executar uma determinada tarefa. Preste atenção. Você precisa, se você almeja ser um pregador da palavra, se você almeja ser um professor, você precisa ter uma palavra rápida, uma palavra um pouco mais longa, porque você se prepara com uma determinada palavra, chega no lugar onde você vai pregar, o culto dá uma invertida, acaba a luz, chove, alguém atrasa, tem 18 pessoas cantando, 13 pessoas dando beijinho na flor, e você descobre que você vai ter 20 minutos, é o máximo. E aí você tem 45 minutos para pregar. O que é que você faz? Você destrói a palavra que você preparou, ou você tem uma palavra condensada para aquele momento? Eu vou pregar num culto para pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Uma mensagem de Santa Ceia tem uma mensagem de arrependimento. Para cada momento, uma palavra direcionada para aquela ocasião. Se você vai a um sepultamento, ou você vai fazer um casamento, você não vai usar a mesma palavra para as duas cerimônias, porque os fins são distintos. Então, nós precisamos ter esse feeling. Por que eu estou falando isso? E hoje é muito mais confortável se falar sobre isso, porque não foi com gente da nossa igreja, graças a Deus por isso, e hoje praticamente esse tipo de prática terminou por causa das redes sociais. No tempo em que se vendia muito CD, muito DVD, levei pessoas para pregar na igreja onde estava como dirigente e dava o tema do congresso, o tema do culto, e a pessoa muitas das vezes pregava em cima daquilo que tinha para vender. Tenha ética, respeite o púlpito, respeite o altar, respeite a casa que abre a porta para você. É importante que você entenda isso. Pode passar aí, moçada. Existem 3 formas de sermões, e elas, pelo menos 2 se parecem muito. Um é o expositivo, que apresenta um determinado tema de forma organizada. A composição de um sermão expositivo basicamente se dá em 3 passos: ler, explicar e aplicar. Basicamente é o que eu faço aqui. É uma escola que eu aprendi atrás, que você, quando fica dentro do texto, a possibilidade de você se perder é menor. A possibilidade de você errar, ela é menor. Erra-se, mas o texto te protege, se você não ficar inventando, né? Esclarece exponencialmente o texto, valorizando a passagem, seus contextos e fatos anteriores e posteriores. Marcos 5. Jesus chega no cemitério em Gadara. O que antecedeu a ida dele? Aquele grande temporal. O barco dos discípulos quase afunda. Ele vem andando sobre as águas, acalma tudo, chega no cemitério. Ele vai libertar aquele homem. Então, tem contexto anterior, tem contexto posterior, e você vai se ater ali ao texto. Esse é um sermão normalmente expositivo. Pode passar, moçada. Temático é aquele no qual você escolhe um tema que será trabalhado como elemento principal. Você vai pegar um versículo como base e você vai extrair do versículo alguma coisa que você vai querer discorrer. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Eu vou falar sobre a águia. Aí o Senhor me deu uma ordem: desce à casa do oleiro, e o oleiro a sua obra sobre as rodas. Eu quero falar aqui sobre
o barro. Aí aquele homem, ele se cortava no cemitério com pedras. Eu quero falar sobre alguns tipos de pedras. Eu vou pegar alguma coisa dentro do versículo e vou trazê-lo como um sermão temático. Nosso pastor faz isso com extrema maestria. Então, é um sermão que você tem que estar melhor preparado. Você vai buscar em outros textos da Bíblia e até mesmo no nosso contexto do dia a dia, algumas coisas para poder embasar a sua palavra. E o terceiro tipo, pode passar aí, por favor, é o sermão textual, que se parece muito com o primeiro tipo, mas o que ele vai diferir do expositivo é que, normalmente, o sermão textual ele vai pegar, às vezes, um versículo da palavra, e dentro daquele versículo, aquela pessoa ele vai trabalhar as partes do versículo e vai trazer alguns tipos de ensinamento. É uma coisa mais condensada. Jesus, quando ele quer, porque naqueles dias quem carregava cântaro de água eram mulheres. Terceira coisa, ele era um homem digno de ser seguido. Então nós temos exemplos na palavra de pessoas que trabalhavam, exemplos na palavra de pessoas que foram diferentes no seu tempo e exemplos de pessoas que eram dignas de serem seguidas. Tudo dentro de um versículo. Pode passar aí, moçada. Considerações gerais, por favor. Tenha uma boa biblioteca. Você não tem desculpa hoje para você não ter uma boa biblioteca. Você tem acesso. Hoje você pode comprar boas literaturas a um preço bem mais baixo, porque esse fenômeno chamado internet, ele permite que você compre algumas coisas que numa loja física é mais caro, porque tem que embutir, às vezes, o custo fixo daquela loja. E muitas das vezes, quando você compra na internet, você está comprando, talvez, de um depósito. Então, você vai comprar livros mais em conta. Fora isso, se você quiser garimpar, existem milhares e milhares, e milhares e milhares de excelentes obras que estão em domínio público, que você pode acessar de forma virtual, que você pode criar uma biblioteca virtual para que você possa pesquisar. Mas não tem como você ser um professor, como você ser um pregador, sem fonte de pesquisa. Até conversávamos ali, antes de eu subir aqui ao altar, que houve um tempo em que tudo que nós tínhamos era espada cortante, Orlando Boyer. Mas era muito bom para quem só tinha a Bíblia. Hoje você tem uma centena de dicionários para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, em todo tipo de linha doutrinária diferente. Você tem uma centena de Bíblias de estudo que você pode pegar como notas de rodapé, o entendimento daquela pessoa, aquela palavra, e eu quero também deixar muito claro aqui, quero lembrar isso a você, que nota de rodapé não é sagrada. Ninguém como ele. Que protocolos? Ei, você vai pregar em algum lugar? A não ser que você avise com antecedência, o trânsito deu um nó, e aí você não está livre disso, um temporal de última hora, você vai chegar atrasado, avise. Modo contrário, chegue cedo. Como eu aprendi com Dona Helena, culto a gente espera na igreja. Se a gente espera o voo no aeroporto, por que é que a gente não pode esperar o culto na igreja? Chegue cedo. Hoje nós não temos mais a figura de cadeiras em cima do púlpito, mas se você vai a uma igreja, por mais cedo que você chegue, por mais consideração que tenham por você, não se dirija ao púlpito enquanto o pastor da igreja não chegar. Quando o pastor subir, pergunte a ele, aonde eu me sento? Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando de coisas que eu faço com pastores que foram colocados para dirigir a igreja agora, aonde eu me sento? Está aqui a minha esposa, que às vezes me acompanha. Chego na sala de comunhão, pastor, vamos comer? Eu digo, aonde você se senta, aonde eu me sento. Pô, o senhor pode sentar onde você... Eu digo, queridão, onde é que eu posso me sentar? Protocolo. Quanto tempo eu tenho para pregar? Por que isso, pastor? Pelo amor de Deus. Pô, o senhor... Não, o senhor... Aqui o senhor manda e desmanda. Não, não mando não.
Até onde eu saiba, você é o dirigente dessa igreja. Então, eu estou aqui debaixo da sua autoridade. Quanto tempo eu tenho para pregar? Se o cara enrolar, eu pergunto para o segundo, irmãozão, que horas termina o culto aqui normalmente hoje? Protocolo. Respeite. Respeite a autoridade constituída. Pode passar, moçada. Pode passar. A homilética, ela traz consigo o poder de curar, de ferir e de matar. Se você tem um chamado para ser um pregador da palavra, use essa ferramenta para trazer cura aos seus ouvintes. Uma palavra mal colocada, ela fere. Uma palavra mal aplicada, ela mata uma pessoa. A palavra tem poder. Nós temos um pastor que está investido de uma grande autoridade. E de vez em quando ele diz assim, Odilton, vai lá você e fala com ele. De vez em quando ele chama a pastora Elisete e diz assim, Elisete, é melhor você falar com ela, porque senão eu posso usar uma força e posso até machucar. Então, dependendo da forma como eu libero a palavra do altar, eu posso matar alguém. Eu posso ferir alguém. Essa palavra foi feita para nos dar vida. Então, use a palavra para curar. Use a palavra para fortalecer. E ainda que seja para apontar o pecado, use essa palavra com mansidão, mostrando que se não houver uma correção de rota, o inferno é uma realidade, mas use a palavra como elemento de cura. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.